Olá para você que acompanha o Giro Fora de Eixo, seja bem-vindo a mais um programa do nosso quadro, um quadro semanal que a gente vem falar do futebol goiano, fazer um giro pelos times do nosso estado. E hoje eu estou aqui com dois caras feras demais nos comentários, estou aqui com a enciclopédia do futebol, João Pedro Bolzan. Muito bem-vindo, Bolzan. Olá, Weigler, olá, telespectador que nos acompanha aqui pelo YouTube. Vamos fazer um giro aí por tudo que rolou nessa semana e o que vai rolar pelas próximas semanas aí do futebol goiano. Está aqui também comigo, dividindo essa tela, essa bancada, o Luan Alves, o cara que entende tudo do futebol do interior goiano. Seja muito bem-vindo, Luan. Valeu, Igler. É isso aí. Programa recheado aí de informações e comentários que só a gente proporciona. Falando de informações, vamos passar aqui para o nosso telespectador. O que vamos falar hoje? A gente vai falar do Anápolis, que vai em busca da final, já subiu para a Série C, vamos falar sobre isso também. E quero dizer que nós temos informações saindo um pouco do eixo também, né? Só que não em Goiás, lá de Maringá. O Tainon Moro vai trazer algumas informações do Maringá para a gente. Vamos falar de Série B, como que está a campanha dos times goianos na Série B, quais são as probabilidades de acesso, como que está o retorno do Brasileirão Série B, vamos falar também de Atlético e Vitória pela Série A e vamos falar, claro, da terceira divisão, trazendo todas as informações desse campeonato estadual que a gente tanto gosta. Então, antes de mais nada, vamos tocar a nossa vinheta, né? O João Pedro não participou do último, vinheta nova, viu, de Bolzan? E Bolzan, gostou da estreia da vinheta? É sensacional, que isso. Cada dia crescendo mais. Tá melhor que a Rede Globo já. É isso aí, vamos dominar o mundo com giro fora de eixo. Vamos começar falando então de Série D. Luan, Bolzan, vamos começar falando do Anápolis, que subiu para a Série C, né? Uma classificação, depois de alguns anos vai novamente jogar a Série C. É o terceiro time que se classifica nesse novo formato, né? De Série D, terceiro time goiano. O que vocês podem falar dessa campanha do Anápolis nessa Série D? Começou meio desacreditado e, de repente, bateu Série C. Então, Igler, é um Anápolis que oscilou no momento certo, né? Um Anápolis que oscilou no momento certo. Ali na fase de grupos, eu acho que pode haver essa oscilação. É lógico que você não pode perder também a regularidade no campeonato, mas é um Anápolis que oscilou no tempo certo e chegou no mata-mata diferente. Chegou no mata-mata diferente para passar por cima de quem tivesse pela frente. Foi assim diante do Itabuna, foi assim fazendo duas ótimas partidas diante do Cianorte e agora mais uma vez garantindo o acesso fora de casa, dentro do estádio do Iguatu, não tremeu, chegou a estar atrás no placar, mas um Anápolis que cresceu dentro da partida e garantiu uma classificação heróica, e não só a classificação, como também esse acesso aí após 16 anos, o Anápolis voltará a disputar um Brasileirão Série C, e é um projeto que já vinha sido trabalhado há muito tempo, então o Anápolis trabalhou para isso e agora foi recompensado com um grande acesso. É verdade. Era o time goiano que a gente esperava mais coisas boas realmente nessa Série D. Era o time mais organizado, era o time que fez um melhor campeonato goiano entre as equipes classificadas para a Série D pelo campeonato goiano de 2023. O Iporá acabou caindo, o Craque fez uma campanha ali de quase rebaixamento, acabou se salvando no finalzinho. O Anápolis não, foi tranquilo e estaria classificado também para a Série D do ano que vem. Felizmente jogará a Série C. Abriu uma vaga para o Goianésia lá do nosso querido Luan. E assim, o Luan fala bastante sobre essa oscilada que deu o Anápolis durante a fase de grupos. Tinha um trabalho já longevo com o Luiz Carlos Vinck, não se esperava que ele saísse, até que o Brasiliense chegou e tomou o técnico do Anápolis. Naquele momento ali teve uma certa dúvida de qual seria os próximos passos do Galo, acabou se encontrando, o Luiz Carlos Vinck fez uma boa campanha com o Brasiliense também, acabou caindo pro Retrô, que é um time que investe pesado, e não subiu. O Anápolis tá aí, e curiosidade, né, você disse que o Anápolis é a terceira equipe desde a criação da Série D entre as goianas a conseguir o acesso, as outras duas também foi para a final. O Craque
perdeu, se não me engano, para o Sampaio Corrêa. Na época subiam apenas 2 times, e a Aparecidense foi campeã quando subiu. E uma série D bastante interessante, né? A gente tem 4 semifinalistas, 2 times com camisa pesada, né? Tradicionais, e 2 com projetos mais novos, que empolga também para a Série C, né? O que a gente pode esperar desses times na Série C, Bolzão? Vamos ter 2 times do Sergipe ano que vem na Série C, né? Além do Itabaiana, que sobe agora, tem também o Confiança por lá, bastante importante, o menor estado da federação, se eu não me engano. Não lembro se é Sergipe ou Alagoas, eu acho que é Sergipe mesmo. Tendo 2 times, é um futebol que vem crescendo, desde lá da reforma da Arena Batistão. O Itabaiano joga no interior, né? Mas lá no Aracaju, em Aracaju teve essa, esse apoio, né? Fizeram um belo estádio por lá, reformaram. E o Retrô a gente já esperava, né? Que subisse em algum tempo. Até que já poderia até ter subido. Não tem uma torcida, joga geralmente lá na Arena Pernambuco e São Lourenço da Mata para 200, 300 pessoas, geralmente estudantes ganhando ponto nas matérias, já que o dono do Retrô também é dono de universidade por lá. Então, dessas 2 equipes que fazem uma das semifinais, a gente espera até mais do Retrô, né? É a equipe que consegue angariar mais fundos. Ano que vem deve ser um meio difícil para o Itabaiano, mas a gente espera também que façam uma ótima Série C. É o Cebolão da Serra fazendo um trabalho importante. E na outra chave, Anápolis e Maringá. O Maringá vem crescendo. O Tylon daqui a pouco vai explicar mais ou menos como foi o surgimento do Maringá lá no Norte Paranaense. É uma cidade que já teve outros times. O Maringá parece que vem para ficar. Está tendo uma ótima média de público. E o Anápolis mostrando a força do futebol goiano, que infelizmente perde a Aparecidense rebaixada na Série C, mas que continuará tendo representante com o Galo. É isso daí, e já que você falou do Tylon, eu vou convidar agora o Tylon Moro, que é um cronista lá de Maringá, para falar um pouco desse time que vem crescendo, vem com um projeto bem bacana nesses últimos anos. Fala, meus amigos de Goiânia, prazer aqui falar com vocês. Estou aqui para comentar um pouco sobre a equipe do Maringá, que é o adversário do Anápolis nessa semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. As 2 equipes que já garantiram acesso nas quartas de final jogam agora em busca de uma vaga na final da competição. O Maringá Futebol Clube é um time recente, de certa forma, do futebol paranaense. Ele foi criado em 2010 e assumido por essa atual gestão no modelo de SAF a partir de 2017, com a transição para esse novo modelo há cerca de 4 ou 5 anos, com acionistas, empresários que são ali do ramo de entretenimento da cidade principalmente. Vale lembrar que o Maringá Futebol Clube não se confunde com aqueles outros times mais famosos do passado de Maringá, como o próprio Grêmio, que foi campeão paranaense na década de 60 e 70 e chegou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, ou mesmo o ADAP e também o Galo Maringá, que são mais conhecidos regionalmente. Esse projeto do Maringá é bastante ambicioso e, segundo a própria diretoria, tem a pretensão de conquistar o acesso para a Série B, portanto, entre os 40 principais times do Campeonato Brasileiro, em até 3 anos. Portanto, o acesso para a Série C conquistado esse ano não é isolado, não é por acaso. É um projeto que vem sendo traçado nos últimos tempos e que chegou até alguma repercussão nacional, tendo em vista alguns resultados, como a própria vitória contra o Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil no ano passado. Então, esse projeto tem alguns pilares: o investimento em categoria de base, em infraestrutura, também na continuidade do seu treinador, que já está lá, o Jorge Castilho, há cerca de 4 anos, começando como auxiliar e depois assumindo a equipe. Então, é um time que não compõe elencos que não são duradouros, que são ali de um ano para o outro, às vezes trocando 20, 30 jogadores por ano. Muitos desses jogadores conseguem um protagonismo, destaque no campeonato estadual e depois chegam a ser emprestados sob o intuito de valorizar tecnicamente, também financeiramente, para times da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro. Se nós formos ver no passado recente, tivemos Morelli
no Goiás, Matheus Bianchi no Curitiba, agora Marcos Vinícius e o próprio Vilar no Avaí, e também o próprio Rodrigo, que foi destaque do Paranense da Série D, chegando no Avaí nessa última semana. Então, nessa perspectiva de investimento, é um clube que tem um projeto de continuidade a curto, médio e longo prazo. Falando um pouco do seu treinador Jorge Castilho, que começou como auxiliar, ele tem sido, de certa forma, um treinador de vanguarda, de inovação no campeonato paranaense, né, com destaque que já vem muitas equipes estando de olho no treinador, em um patamar ainda maior. Ele utiliza um 3-2-4-1, que é um esquema até de vanguarda no futebol europeu, adotado pelo Guardiola e outros treinadores, que chegou nesses últimos tempos no Campeonato Brasileiro, com 3 zagueiros ali, bastante rapidez, bom jogo aéreo, usa como alas pontas mesmo de velocidade, de 1 contra 1, Robertinho e Negueba, e tem ali na dupla de ataque uma garantia de gols, né? O Júlio, que vem sendo um dos destaques, que veio do Náutico no último ano, e também o Maranhão, um cara mais de retenção de bola e de pivô. Uma equipe que fisicamente é bastante forte e começa os seus jogos com bastante pressão, principalmente em casa. Vale lembrar que nos 10 jogos em casa nessa Série D, venceu 9 e empatou 1, justamente o jogo das quartas de final contra a Inter de Limeira, o jogo do acesso. Então, prevejo que seja bastante difícil para o Anápolis conquistar a vitória, mas claro, nada é impossível no futebol, ainda mais com as duas equipes jogando mais soltas, já tendo conquistado o acesso e estando mais tranquilas. O Maringá, vale lembrar também que conquistou um posto no futebol paranaense que antes pertencia a outras equipes, como o próprio Operário e o Londrina. Apesar do Operário estar na Série B e na Série C, pode-se perceber que é uma questão de tempo para o Maringá, nas competições nacionais também, conquistar um posto ainda maior, visto que nas competições estaduais chegou a 2 finais nos últimos 3 anos, o que não se verifica por parte do Operário e do próprio Londrina. Então, uma equipe que gosta de competir contra esses times maiores da capital. Chegou a vencer o Coxa em seus domínios, chegou a dar bastante trabalho para o próprio Atlético em alguns jogos nesses últimos tempos. Então, além de todos esses fatores financeiros, de organização do time, também de competitividade, o público da cidade abraça bastante esse projeto. É um dos maiores públicos aí da Série C e Série D. No último jogo tivemos aí praticamente lotação máxima no estádio, uma torcida que gosta principalmente desses jogos mais importantes, contra times maiores e também jogos decisivos. Então prevejo mais uma vez, até por conta da política de ingresso, uma casa praticamente cheia para fazer pressão contra a equipe do Anápolis. Então o jogo vai ser bastante interessante, bastante legal para as pessoas que gostam de acompanhar futebol mais alternativo das divisões inferiores, que é ali a luta pela sobrevivência a todo momento, a luta pelo acesso, e mostrando que também a glória não está só nos títulos maiores, mas também nessas pequenas coisas que garantem a sobrevivência de alguns times, que garantem ali um patamar ainda maior e também a ascensão de alguns atletas que podem se tornar destaques do futebol brasileiro daqui a algum tempo. Então, um grande abraço para vocês, ficamos aí acompanhando na torcida por uma boa partida nesse sábado e estamos aí para falar de futebol, de Série D, na medida do possível. Um grande abraço e até mais. Então, lá, e é contra esse Maringá que o Tairino apresentou tão bem para a gente que o Anápolis está disputando essa semifinal, né? Empatou o primeiro jogo em casa 1-1 e agora vai decidir fora de casa no próximo domingo. O que você espera para essa partida? Então, Igor, é um Maringá que a gente pode lembrar também que ficou bem famoso aí nos últimos tempos no futebol brasileiro, chegou a vencer o Flamengo no jogo da Copa do Brasil. É uma grande equipe, que consegue um bom resultado atuando fora de casa, levar um empate para você decidir em casa é maravilhoso, mas vale lembrar que esse era o mesmo roteiro do jogo contra o Iguatu. Muita gente já dava até o Iguatu como classificado, porque o Anápolis acabou sofrendo o empate. Aliás, naquela partida foi exatamente da mesma forma. O Iguatu sai na frente, o Anápolis consegue o empate. Agora, novamente, o Maringá sai na frente, o Anápolis consegue esse empate. A expectativa é de um grande jogo. O Anápolis já provou que é um grande time que vai entrar para brigar pelo título realmente da Série D. O primeiro objetivo já foi conquistado, que era o acesso.
Agora fica aí essa vontade pelo título. Eu acho que o Anápolis tem totais condições de fazer um grande jogo, mas esbarra num grande adversário, que é o Maringá, que não à toa também subiu para a Série C, é uma grande equipe que tem um grande projeto. A expectativa é a melhor possível, que seja um grande jogo e que possa chegar à final aquela equipe que jogar mais bola realmente, que o futebol seja justo, seja realmente uma tarde de futebol justo e que vença o melhor, que aquele que atuar o melhor futebol garante essa vaga aí na final da Série D. Na minha opinião, o Maringá é o melhor time dessa Série D. Subiu, chegou até essa fase de semifinais sem susto algum. E tá aí mostrando, como o Tylon disse, um projeto sólido lá no Norte Paranaense, cada vez crescendo mais. Já estava merecendo essa classificação para a Série C faz um tempo, mas futebol é dentro de campo. Creio que o Anápolis, pelos jogadores que tem, pela raça que demonstrou esse campeonato inteiro, tem chance sim de talvez até uma vitória, ou beliscar um empate, levar para os pênaltis. Serão 90 minutos que, com as equipes relaxadas, já com acesso garantido, a gente espera, como o Luan disse, um belo jogo de futebol e dar sempre o Galo conseguir beliscar a finalzinha jogando lá em Maringá. Se vale a sorte, né? Contra o Cianorte, também lá no Norte Paranaense ganhou. Por que não contra o Maringá? E eu queria te perguntar, Bolzan, justamente sobre o roteiro que o Luan falou, né? Nos últimos 2 jogos, nos últimos 2 confrontos, o Anápolis sai perdendo e busca resultado. Isso mostra mais uma desconcentração do Anápolis no começo das partidas e sair perdendo, ou mostra uma força de retomar a partida? Eu vejo mais pelo lado da resiliência mesmo. É uma equipe que não se abala pelo resultado. Sempre que saiu perdendo, não teve aquela questão de se desesperar com o resultado. Então, colocou a bola no chão, fez seu jogo e tem colhido frutos disso. Então, tem uma equipe bastante centrada. Não vejo nessa questão de nervosismo no início das partidas. São coisas que acontecem e eu vejo mais pela resiliência da equipe. É uma equipe muito bem centrada, muito certinha psicologicamente, sabe o que fazer em campo. É uma equipe muito bem acertada. É isso daí. Então vamos falar agora de Série B. Luan, quero começar falando do Goiás, que vai enfrentar o Avaí nessa sexta-feira. O Goiás que vem de uma derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto, que era um jogo que todo mundo colocava o Goiás como muito favorito, né? E acabou perdendo por 1-0. O que a gente pode falar desse jogo contra o Avaí, que espera, ainda tem chance de subir para a Série A? O Eiger, chances tem. A gente, como profissional, a gente tem que falar que o Goiás realmente ainda tem chance de acesso, até porque está ali na briga a poucos pontos do acesso. Agora deu uma gordurinha maior, mas ainda está a poucos pontos. Só que a Série B ela exige uma regularidade que o Goiás até aqui não apresentou. Durante toda a Série B, o Goiás teve seus altos e baixos, o que prejudicou demais essa equipe. E agora, vindo de um resultado péssimo, eu acho que você perder para uma equipe que está brigando lá embaixo nunca é bom, ainda mais da forma que foi, com um gol que não se pode tomar. Eu acho que o Goiás tinha que ficar atento, principalmente ali na entrada da área, então toma um gol daquela forma, um jogador recebendo quase livre o rebote na entrada da grande área, acertando um lindo chute. Acho que o Goiás não se pode dar o luxo de ter resultados como esse. E agora, diante do Avaí em casa, um adversário direto também, se espera uma postura melhor do Goiás, uma postura, um time mais ofensivo, até porque precisa vencer, um time que quer subir precisa vencer. Chances há, apesar de eu achar que hoje seja muito difícil o Goiás conseguir esse acesso, há chances e assim, o Goiás, se quiser garantir esse acesso, tem que começar por esses confrontos diretos. Então, assim, eu vejo uma grande oportunidade para o Goiás de jogo contra o Avaí, se garantir uma vitória, retoma a confiança e aí é só para frente realmente tentar garantir esse acesso. E João Pedro, a gente vê que Goiás está tendo alguns problemas, e se a gente olhar o elenco, é um elenco muito qualificado, né? Tem jogadores muito bons tecnicamente. Será que ele se barra naquela questão de que para a Série B, um elenco tão técnico talvez não valha tanto a pena, precisa de um elenco mais corredor, que vai sujar bastante o uniforme? Ano passado, na Série A, o Goiás fez
um time de Série B e deu errado. E esse ano na Série B fez um time de Série A e também vai dando errado. Ou seja, nada dá certo pelos lados ali da 85. A Série B é muito brigada, né? Eu creio até que a Série C no futebol jogado seja melhor visualmente que a Série B. A Série B é uma verdadeira guerra. O Santos passou por isso também, que a gente esperava que o Santos dominasse, batesse recordes na Série B. Não lidera, tá ali tranquilo até no G4, passa por algumas marolas, né? Algumas ondas de má fase, mas consegue se manter no G4, enquanto o Goiás simplesmente não se encaixa. Então, o estilo que o Goiás tem preferido de posse de bola, pelo menos quando joga em casa, e um estilo totalmente reativo fora de casa, é difícil compreender quem é o Goiás, o que é o Goiás nessa Série B. Não dá nem para falar que os jogadores não correm, não sujam a camisa, nem também que eles jogam bem. Então o Goiás é uma grande incógnita. O fato é que a desorganização está reinando e o time simplesmente não consegue angariar pontos. Deve ficar mais um ano na Série B, ainda tem tempo. Vai ter que fazer uma campanha de campeão nesses últimos jogos. E com um jogador que corre, um jogador que é mais técnico, um jogador mais habilidoso, tanto faz, vai ter que pontuar. Então, e falando do Goiás, a gente quer falar também da campanha que o Mancini tem feito, né? Que são apenas 2 vitórias no comando do time esmeraldino. Tem essa derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto, que era uma derrota em que o Goiás era o favorito, como vocês já falaram. Isso tudo somado gerou a campanha público zero da organizada do Goiás. Vou pedir para o João colocar para a gente a foto da última vez que teve essa campanha, que foi no último jogo do Brasileirão Série A do ano passado contra o América, né? E mais uma vez tem as expectativas de ver a arquibancada sim. Queria saber o que vocês acham tanto dessa campanha do Mancini quanto dessa campanha também da organizada de público zero. Antes do Luan responder isso, o Bolzan, você pode trazer para a gente os números que tiveram de público e renda nessa partida contra o América? Na oportunidade, as 2 equipes já rebaixadas, essa campanha aí do público zero. O Goiás venceu, acabou vencendo ainda com o gol do Oyama, que está no Juventude, 1-0. Teve apenas 793 pagantes, 1.966 presentes, para uma renda de R$19 mil. Então é isso. E, Luan, você espera mais público ou menos público do que nessa partida contra o América? E também o que você acha dessa campanha do Mancini até agora? Então, Igor, falando da campanha do Mancini, é um treinador que ainda não engrenou no Goiás, né? Se a gente for ver até essas 2 vitórias que ele tem, é um duelo contra o Ceará, onde o time joga um futebol questionável, acaba surgindo ali 2 oportunidades de pênaltis que o Tadeu converteu bem e garantiram essa vitória. Inclusive, teve muita reclamação da equipe do Ceará, de um possível favorecimento da equipe do Goiás. Então, assim, é uma vitória que não convence. A outra diante do Brusque, que, assim, com todo respeito ao Brusque, apanhou de todo mundo na Série B. Então, assim, dentro de casa, dentro do Arley Pinheiro, era quase que obrigação do Goiás vencer e vencer bem esse jogo. Então, o Mancini é um treinador que ainda não engrenou. Agora, quanto ao protesto da torcida, eu acho que é válido primeiro, acho que a torcida tem suas formas de protestar, e é um protesto pacífico. Então, assim, se a torcida não quer colaborar com a renda nessa situação, justamente fazer essa campanha de público zero, eu acho justo, acho que é um protesto pacífico, é uma forma de também avisar a diretoria a opinião do torcedor, de não ser conivente com muitas coisas que acontecem dentro e fora do clube. Então, assim, eu acho que é justo. Se vai dar mais público ou não, que no jogo contra o América é um pouco incógnita. Eu acredito que sim, acredito que assim, a gente não pode comparar um Goiás que já estava rebaixado com um Goiás que, apesar de mínimas, ainda tem chance de acesso. Então, assim, acredito que vai dar um público, até porque é uma campanha da organizada, alguns torcedores comuns acabam não aderindo muito a essa ideia, acredito que vai dar um público ali que não vai ser tão bom quanto alguns nos últimos jogos da Serrinha, mas eu acredito que sim, vai dar até um bom público.
mas nada assim que surpreenda também a um grande público, até porque a organizada também vai em grande número e preenche toda a parte ali traseira do gol do Goiás, então assim, eu acredito num público bem menor do que a gente tem costumado de ver na Serrinha nesse ano. Não, e tem o ponto de que o jogo é numa sexta-feira, 9h30 da noite também, né? Então já é um horário terrível. Não deveria nem ter jogo. Quem fosse nessa partida com a melhor das fases de Goiás e Avaí, que são na Série B, dois grandes times, já deveria ser premiado, né? Então, é incrível como é tratado o futebol brasileiro, né? Ô, Bozan, eu acho que essa é uma estratégia até do Mancini para evitar os jogadores na noite goiana, né? É verdade, é verdade. Tá sendo um problema. Essa semana aí teve mais jogador sendo flagrado em balada, em festa, vindo a público dizendo que a foto era antiga. Tá uma bagunça, como tá o Goiás como um todo, né? Desde a morte do seu Ailê, ficou ali meio sem comando a equipe, e isso tem se refletido dentro de campo. Para amanhã, o Wagner Mancini era um treinador que eu esperava dar certo, até porque o que a gente já falou, né? O Goiás tem uma equipe muito boa para a Série B. Messias, David Braz, Regis, Thiago Galhardo. Thiago Galhardo é jogador para estar entre os melhores da Série A, pelo que a gente viu nos últimos anos. No futebol na pandemia, ele foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, teve proposta para ir para times maiores, acabou vindo em uma decadência, mas ainda assim tendo lampejo de futebol, então a gente esperava que ele sobrasse, assim como a gente esperava que o Santos também sobrasse. E nenhum dos dois correspondeu da mesma forma, e o Galhardo bem menos. Outro ponto é que muitas vezes a gente viu jogadores cobrando da torcida, sendo que você via a Serrinha, tava com um bom público para a Série B, a torcida nunca abandonou. Então, esse protesto, como o Luan disse, pacífico, eu acho que é uma grande forma do torcedor mostrar seu descontentamento. Só não sei se os jogadores vão se sentir de alguma forma ameaçados, acuados com isso, até porque eu não sei nem se eles estão ligando tanto assim pro Goiás. Eu acredito, e acho que vocês também concordam, que o protesto dessa forma de não comparecer ao jogo é muito melhor do que o protesto quando vai no CT, né, para ameaçar jogador. Eu acho que talvez até funcione mais, porque se ameaçar jogador fizesse ele correr, nossa senhora, o futebol brasileiro ia estar sempre com os melhores jogos, melhor até que a Premier League, né? E vamos falar, já que o Luan citou o Brusque, falando que todo mundo ganha do Brusque, é justamente o próximo jogo do Vila Nova, mudando de lado agora, para o lado vermelho de Goiânia, fora de casa, só que é um campo neutro também, né? É no Gigantão da Avenida, no estádio Dr. Ercílio Luz. Queria saber de vocês o que vocês esperam para essa partida entre Vila e Brusque. Então, Wigler, a gente espera, obviamente, uma vitória do Vila. Passou da hora também de garantir mais uma vitória jogando fora de casa. Só tem 2 até aqui na competição. E para um time que quer subir e vencer fora de casa é muito importante. Não só é fora de casa, como você muito bem pontuou, é em estádio neutro. Estádio do Marcílio Dias, lá em Itajaí. Então, assim, não é na casa do Brusque. É mais uma vantagem para o Vila Nova, que enfrenta um adversário que é inferior tecnicamente. Então, assim, se espera de um time que está no G4 que vá para cima do Brusque e tente garantir essa vitória. O Vila que não pode só se escorar nesses jogos fora de casa, até porque se ganhar todos fora de casa, ainda precisaria de 1 ou 2 pontinhos fora para garantir esse acesso. Então, não pode se dar ao luxo de perder uma partida como essa. Ou melhor, não se pode dar ao luxo de perder ponto numa partida como essa. E o Vila hoje é favorito. É favorito, mas a gente conhece futebol. E o Vila até aqui na Série B proporcionou isso. O Robin Hood da Série B. Roubou muitos pontos dos grandes, mas quando chegava lá embaixo com times que tecnicamente eram mais fracos, acabava cedendo pontos bobos. O Vila até aqui foi muito um resumo disso, e isso tem que acabar.
Tem que fazer uma grande partida, ainda mais em campo neutro. O Brusque que tá ameaçando até uma reação, né? Ainda tá muito longe de sair da zona de rebaixamento. Tem 23 pontos para sair ali, até que 26, mas pelo que a equipe fez até agora no Campeonato Brasileiro da Série B, a gente não vê isso acontecendo imediatamente. Mas nos últimos 3 jogos, assustou alguns times lá de cima da tabela, né? Jogando na ressacada, ganhou do Sport, foi até o Germano Krug e empatou em 0-0 com o Operário, e na última rodada assustou o Santos. O Santos acabou saindo com a vitória lá na Arena Joinville, mas vendeu caro esses 3 pontos. Fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. O Brusque poderia ter tido melhor sorte, mas é um jogo que o Vila precisa pontuar, para não dizer que tem a obrigação de vencer. É uma equipe muito mais bem entrosada, uma equipe que tem jogado bem, tem encontrado seu bom futebol fora de casa, que a gente não via no primeiro turno, então melhorou bastante nesse aspecto. Precisa ganhar ainda mais jogando em campo neutro. Durante a semana, o Brusque tentou mudar, trazer o jogo para Brusque, lá para o estádio Augusto Bauer, que é do Carlos Renault, que passou por uma reforma, agora tem campo sintético, mas o Corpo de Bombeiros não liberou as reformas que o Brusque fez lá, que o Carlos Renault, perdão, não foi nem o Brusque que fez, foi o Carlos Renault, que é um time lá também da cidade. Tem umas arquibancadas ali móveis, em aço, umas estruturas um pouco estranhas, um lugar bem acanhado, que eles arranjaram espaço para aumentar a capacidade. Tá tendo problemas lá por passar pela aprovação do Corpo de Bombeiros. Mais uma vez, o Brusque jogando fora de sua casa. E falando do Vila, vamos falar do retorno também, né? O João, você pode colocar para a gente a tabela do retorno, por favor? Exatamente essa. O Vila, que é um dos melhores times, né? Está empatado em número de pontos conquistados com o Ituano, tem a mesma quantidade de vitórias, de derrotas também. Perde no critério de desempate, que é a quantidade de gols feitos. Queria saber de vocês o que vocês acham que se deve a esse retorno do Vila, essa reação. A gente falou que no programa passado que o time do Vila Nova que jogou contra o Guarani tinha ficado lá, né? Parece que ficou mesmo, né? Tem embalado, tem conquistado pontos importantes e agora precisa mais uma vez vencer fora de casa. O Igor, é um Vila que aprendeu a jogar a Série B, né? O trabalho do Luizinho desde que ele chegou. Assim, a gente não esperava, inclusive, um bom trabalho do Luizinho. A desconfiança era muito grande quanto na torcida, mas é um cara que chegou, colocou moral na equipe e faz um bom trabalho. Faz um bom trabalho. O Vila aprendeu a jogar a Série B. Esse retorno em especial é ótimo para o Vila Nova, é uma equipe que tem demonstrado muitos resultados recentemente, chegou a vencer 3 jogos de forma seguida, fez um bom jogo até diante do Novo Horizontino e que quebrou essa sequência de 3 jogos, mas é uma equipe que aprendeu a jogar a Série B, uma equipe que tem demonstrado resultado, principalmente atuando dentro dos seus domínios. Então, assim, eu acho que esse resultado, este bom retorno do Vila Nova é sinônimo de trabalho mesmo. Trabalho que a equipe vem fazendo, os jogadores entenderam também a proposta do Luizinho e o Vila Nova tem feito uma ótima campanha e que tem que continuar. Se quiser garantir o acesso, tem que manter essa pegada aí até o final do campeonato, que não tenha dúvida, se manter essa pegada aí, vai sim garantir esse acesso à primeira divisão. E em comparação, Bolzano, o Goiás é o 13º time nesse retorno. É complicado também para o Verdão, né? Passa muito pelo que já foi dito aqui. Enquanto o Vila encontrou o seu futebol, encontrou uma forma de jogar, trabalha certinho ali dentro de campo, não tem tanto problema extra-campo, tá focado na Série B e em subir. O Goiás, perdão, além de resolver todo o turbilhão que tem fora de campo, com briga de diretores e entre tudo mais que a gente já sabe, dentro de campo a equipe não resolve, não tem um padrão de jogo, toda semana muda a escalação e não muda a forma de jogar, então
é isso. Enquanto o Vila encontrou o trabalho e foca nele, o Goiás ainda está tentando procurar o que tem que fazer. Mas parece que não tem rumo, não tem um estudo, está tentando a sorte encontrar seu caminho. E para esse jogo a gente tem a volta do Naninho, né? Um jogador que tem tudo para melhorar ainda mais esse Vila, né, Luan? O Naninho é um grande jogador, eu particularmente sou muito fã do futebol do Naninho. Acho que é um jogador que, por muito tempo no Vila, chegou a dever alguns resultados, mas é um jogador muito qualificado. Mas não sei se volta como titular, não. A equipe do Vila se estruturou muito, a gente tem um meio-campo do Vila hoje jogando muito bem, com o Igor Henrique ali principalmente, Ralf Cristiano também dando aquela cadência ali na volância. Então, assim, voltou, mas assim, trazendo uma briga boa. Lógico que é uma briga boa para o Luizinho, ter grandes nomes na sua equipe que geram essa dúvida é muito bom, e é sinal que você está no caminho certo. Mas a volta do Naninho, para mim, para o Vila é muito importante. Mesmo que não entre como titular, é um jogador que pode ajudar muito a equipe aí no eventual segundo tempo. Então, assim, é um jogador muito qualificado e que agrega muito para o Vila. É um grande nome dessa equipe, com certeza. E, Bolzan, o Vila agora tem 7 jogos fora de casa e 6 no Oba até o final da competição. Precisa conquistar pontos para poder subir. Você acha que o Vila vai vencer todos em casa e vai conseguir beliscar algumas vitórias fora para conseguir o acesso para a Série A? Vamos pegar nesse recorte do retorno que a gente já falou, então. Enfrentou 2 adversários muito fortes em casa, que foi o Sport e o América Mineiro, e ganhou até com certa facilidade. O Vila não deu chance para essas 2 equipes. Então, eu acredito que nesse momento o Vila Nova é a melhor equipe jogando em seus domínios nessa Série B. Está bastante embalado. Não vejo. Teve problemas contra o CRB, mas isso são percalços que acontecem numa competição tão grande. São 38 rodadas e em alguns momentos você não vai jogar seu melhor futebol e vai vencer. Às vezes você vai jogar muito bem e não vai vencer. Dessa vez o Vila não foi tão bem contra o CRB, mas conseguiu os 3 pontos, que é o importante. E tem melhorado fora de casa. Então, teve a partida contra o Operário no Germano Krug, um lugar muito difícil de jogar. Ganhou de 3-2, uma verdadeira batalha lá. E enfrentou nas últimas rodadas o Novo Horizontino lá no Jorge Ismael de Biase, outro jogo difícil, jogou bem, mas acabou saindo com a derrota, o que nos leva a pensar, o Vila está competindo tanto em casa, tanto fora, então nesse momento não assusta mais jogar fora do Oba para o Vila Nova, como aconteceu em outros momentos da temporada. Vila Nova parece que ter chegado na sua altitude de Cruzeiro ali e caminha forte rumo à Série A. Esperamos que se concretize isso. E o Vila Nova, você falou da campanha dele em casa. A gente analisando tanto o Brasileirão Série B quanto o Brasileirão Série A, ele e o Fortaleza são os 2 melhores times jogando sob seus domínios, os 2 times com 13 partidas em casa e 33 pontos somados. E vamos falar também sobre atualização das chances de acesso. O João, você pode colocar para a gente essa tabela? Exatamente. O Vila Nova muito bem colocado nessa tabela de possíveis times que podem ir para a Série A, enquanto o Goiás, mais uma vez, lá embaixo, com menos de 5% de chance. Só que eu quero falar uma coisa aqui. Antes do jogo contra o Atlético Goianiense, na temporada passada, que o Vila deu aquela oscilada, o Vila tinha um pouco menos de 5%, ou um pouco mais, se não me engano, de chance de acesso, e chegou na última rodada dependendo apenas de si para subir. Então tem muito campeonato pela frente, mas quais são o que vocês acham? Qual a análise de vocês sobre essa probabilidade de subir? Só para a gente dar o crédito também, né? Tanto a tabela anterior quanto essa é feita pelo Instituto de Matemática do UFMG, que é muito bom, recomendo todo mundo que vá lá olhar. Então, Igor, matemática, assim, eu acho que ela é muito útil, né, justamente no ramo da probabilidade, mas hoje eu acredito que, assim, na verdade, os números falam por si, né? O Goiás não está tão abaixo assim. Se a gente for ver também as últimas
chances de probabilidade que foram lançadas, o Goiás estava mais acima. Hoje a gente vê o Goiás mais abaixo, isso não é à toa, vem apresentando um futebol deve um pouco um futebol vistoso, e o Vila que evoluiu. Então, assim, a gente tem aí a probabilidade, não acredito muito que vá se concretizar exatamente dessa forma. A gente tem, por exemplo, algumas equipes que estão na frente do Vila com menos chance de acesso. É lógico que é feito todo um estudo matemático, mas eu acredito que há sim uma lógica nessa probabilidade aí, mas eu não acredito muito nessa situação, não. Acredito que não pode se escorar também nisso, as equipes não podem se escorar em chances matemáticas, e sim tem que jogar o seu futebol ali. Eu acho que, assim, se você vencer todas as partidas, você tem 100% de chance de acesso. Então você não pode se escorar nisso daí, é realmente jogar o seu futebol e tentar aí, quem sabe, esse acesso para as duas equipes. Seria maravilhoso, quem sabe, aí os dois na Série A, mas hoje a gente vê um Goiás um pouco prejudicado nesse momento da competição. São duas coisas muito diferentes, né? Matemática e numerologia. Então, matemática calcula o momento, né? E no momento, trazendo o que as equipes jogaram fora de casa, como as equipes jogam, o número de gols marcados, o número de gols sofridos, a campanha, como tem melhorado, como tem piorado, essa é a figura do momento. Mas a matemática ainda não aprendeu a calcular o imponderável, né? Trazendo o campeonato do ano passado, ninguém imaginava que ao final ali do primeiro turno, começo do segundo turno, o Jair Ventura apareceria no Atlético e uma equipe que era vazada simplesmente pararia de tomar gols e fosse juntando pontos até subir na última rodada, uma rodada emocionante, conseguindo um acesso. Então é isso, essa é uma fotografia do momento que pode ou não condizer com a realidade que a gente vai ver até dezembro. Isso aí, falando em Jair Ventura, falando em Atlético, vamos agora falar de Brasileirão Série A. Bolzan, Luan, vamos falar de Atlético e Vitória, que se enfrentam nesse sábado. É jogo muito importante para as duas equipes, principalmente para o Atlético, porque é confronto direto, né? Um jogo de 6 pontos, as duas equipes estão na parte de baixo da tabela, como o João colocou aí para a gente. O Atlético com 18 pontos e o Vitória com 22, em 20º e 18º, respectivamente. O que a gente pode esperar para essa partida, que vai ser no Scioli, e o Atlético que está em busca da sua terceira vitória seguida em casa, né? Wigler, e vale ressaltar com um confronto direto, né? O Vitória está ali na briga pela saída do Z4, então assim, é um confronto direto e que, mais uma vez, repetindo até a frase que eu disse lá na Série B, o Atlético não se pode dar ao luxo de perder um jogo desse, ainda mais jogando dentro de casa. E vale lembrar que o Vitória foi a primeira equipe a perder para o Atlético, a primeira vitória do Atlético Goianiense no Brasileirão foi diante do Vitória, lá no Barradão. Então, assim, se conseguiu vitória no Barradão com um time que era menos qualificado que o Atlético de agora, foi um Atlético que evoluiu com as contratações. Eu vejo o Atlético bem melhor que aquele Atlético do primeiro turno, não à toa tem conseguido aí voltar aos caminhos das vitórias. E dentro da Scioli, o Atlético é favorito, tem tudo para garantir essa vitória. Mas espera-se também que o Vitória não vá facilitar a situação para o Atlético, até porque é um time que precisa estar ali na boca do Z4 e está até próximo das equipes que estão do lado de fora, o Fluminense, por exemplo. Então, assim, garante uma vitória que vai dar confiança para a equipe também. Então, assim, o Vitória aqui não vem a Goiânia para passear, você pode ter certeza disso, vai dificultar o jogo para o Atlético, mas o Atlético tem totais condições de garantir essa vitória jogando diante do seu torcedor. É um momento que o Atlético é melhor que o Vitória no campeonato, né? A equipe fez aí bons jogos dentro de casa, finalmente, né? Voltou a vencer no Scioli, então tem melhorado no campeonato, volta a ver a luz no final do túnel, ainda muito difícil, ainda mais com as equipes que estão ali brigando para sair do rebaixamento, como o Corinthians reforçou bastante, o Fluminense tem jogado bem, o Grêmio ainda patina, mas tem uma boa equipe, o Criciúma joga bem, então será uma tarefa muito difícil para o Atlético, mas partidas como a deste sábado é do tipo de ponto que o Atlético não pode se dar o luxo, como o Luan falando, de perder. São pontos importantíssimos que, se você não conseguir em casa jogando contra o adversário direto, um jogo de 6 pontos,
muito provavelmente você não vai conseguir pontuar contra os times lá de cima. Então, jogo importantíssimo, final de campeonato no Acioli nesse sábado. E a gente tem a volta do Bruno Tubarão, né, que voltou contra o Juventude, acabou sendo expulso, não jogou contra o Cruzeiro, e é uma peça muito importante, né, porque a gente tem um Maguinho que está sendo bem contestado lá. Wigler, dos jogos que eu cheguei aí no Acioli, a torcida pega muito no pé do Maguinho. Mas essa lateral direita do Atlético que não se firmou, né? O próprio Bruno Tubarão acabou devendo em alguns jogos, foi muito criticado pela torcida. Foi aí que o Maguinho também começou a receber oportunidades, aí ficava aquele revezamento entre os dois. Então, assim, é uma posição no Atlético que tem sofrido muito. Quanto para o Maguinho, quanto para o Bruno Tubarão, foram muitas críticas dirigidas à lateral direita do Atlético. Eu prefiro hoje o nome do Bruno Tubarão, acho que a volta é importante. Um jogador que voltou diante do Juventude, acabou sendo expulso num lance de infantilidade realmente do jogador. Tomou o segundo amarelo sem necessidade e acabou sendo expulso. Então, assim, é uma posição bem precária para o Atlético, mas eu hoje prefiro o Bruno Tubarão. Acho que o Atlético ganha realmente com a volta do Tubarão, que para mim é mais jogador que o Maguinho. É isso daí, vamos falar agora do campeonato, um dos que a gente mais gosta de falar aqui no Giro Fora de Eixo, que é a terceira divisão do estadual. Eu queria chamar ele agora, que o cara que mais entende de futebol do interior, o Luan, para falar para a gente o que está acontecendo na terceira divisão do Goianão. A terceira divisão está maluca. É uma competição maluca. São jogos em cima de jogos, rodadas em cima de rodadas. Para começar a falar da terceira divisão, eu queria destacar 2 jogos. No último programa a gente até destacou que esses jogos iriam acontecer, principalmente o da 5ª rodada, que foi no dia 31 de agosto. O Guanabara City, jogando no Olímpico, perdeu para a equipe do Bela Vista, as 2 equipes que lideravam o grupo B da competição e continuam liderando, inclusive, só que o Guanabara City conheceu sua primeira derrota. Sua primeira derrota na terceira divisão foi justamente para a equipe do Bela Vista. Então, assim, um confronto direto. E na 4ª rodada, no dia 1º de setembro, teve um resultado, assim, acho que um pouco elástico. O Rio Verde aplicou 8-1 no Pires do Rio, lá no Mozart Veloso, e guardem esse resultado. Guardem esse resultado, porque Rio Verde e Pires do Rio vai proporcionar outro placar extenso. Agora, vamos falar da 6ª rodada. 6ª rodada que foi finalizada neste final de semana. O Guanabara City jogou com a América lá no Olímpico, na quarta-feira, no dia 4, empatou em 1-1. Então, assim, já tinha perdido para o Bela Vista, aí tropeça mais uma vez agora diante do América. No sábado, no dia 7, o Uruaçu goleou o Tupi, lá no estádio Serra Grande, em Uruaçu, 4-1. O Rio Verdense perdeu para o Cerrado, também no Mozart Veloso do Carmo. A equipe do Cerrado foi superior e venceu por 2-1. E no domingo, no dia 8, o Pires do Rio, que a gente comentou que tinha tomado 8 do Rio Verde lá em Rio Verde, tomou mais 5. Só que dessa vez em Pires do Rio. 5-0 para o Rio Verde, então assim, um saldo de 13 gols, na verdade 12 gols, né, porque o Pires do Rio chegou a marcar lá em Rio Verde, então 5-0 para o Rio Verde. O Aparecida goleou Itumbiara 3-0 na Aníbal Batista de Toledo e o Mineiros empatou com o Bela Vista no Odilon Flores. E a 7ª rodada, que já teve 2 jogos que ocorreram e mais alguns que vão acontecer. O Bela Vista empatou com o Guanabara City agora no jogo do retorno, 0-0 no Geraldo Felipe, e o América de Morrinhos, que empatou em 2-2 para a equipe do Itaberaí, lá do João Vilela. E agora, neste final de semana, temos mais jogos. Temos Pires do Rio e Tupi, lá no Abrão Manuel da Costa, em Trindade, esse jogo que vai acontecer na cidade de Trindade, na capital da Fé. O Rio Verdense recebe o Aparecida, no Mozart Veloso do Carmo, e o Cerrado recebe o Itumbiara, no Aníbal Batista de Toledo. No domingo, temos Rio Verde e Uruaçu, também no Mozart Veloso do Carmo, e já temos jogos da 8ª rodada neste final de semana. A 8ª rodada também começa neste final de semana, então vale lembrar que teremos 2 jogos neste final de semana, Itaberaí e Mineiros, no Rio das Pedras, e no dia 15 teremos Bela Vista e América de Morrinhos, lá no Geraldo Felipe.
E vale destacar que o Rio Verde, justamente por esses dois placares absurdos diante do Pires do Rio, acabou emplacando o artilheiro da competição. Carlos Eduardo, o artilheiro da competição, com 5 gols. E temos ali na segunda colocação Richard do Guanabara City, Alan do Uruaçu, Nicolas também do Rio Verde, Papita do Uruaçu e Rangel do Bela Vista com 3 gols. Então, assim, o Rio Verde, nessas duas goleadas, acabou emplacando aí alguns jogadores na lista de artilharia e era de se esperar também, porque 13 gols em 2 jogos é muita coisa. E agora, para a gente finalizar, temos que trazer a classificação dos grupos. A gente tem no grupo A o Rio Verde liderando com 9 pontos conquistados, empatado no número de pontos com o Uruaçu. O Rio Verde leva vantagem justamente no saldo de gols, tem um saldo de 13, enquanto o Uruaçu tem um saldo de 4. Eu aposto que o Pires do Rio colaborou muito para esse saldo do Rio Verde, como a gente já pontuou aqui. Na terceira colocação temos o Tupi de Jussara com 6 pontos conquistados. E na última colocação o Pires do Rio, com nenhum ponto conquistado, nenhuma vitória e um saldo negativo de menos 18. No grupo B, que é o grupo de 5 equipes, temos o Guanabara City liderando com 11 pontos conquistados. São 3 vitórias e tem um saldo também positivo de 3. Na segunda colocação tem o Bela Vista com 10 pontos. Na terceira colocação temos o Mineiro com 6 pontos. Na quarta colocação o Itaberaí pontuando 5. E na quinta colocação, na lanterna do grupo, temos o América de Morrinhos com 3 pontos. Neste grupo aqui, diferentemente do grupo A, onde todas as equipes jogaram 4 jogos, é um grupo um pouco diferente. O Guanabara, o Bela Vista e o América de Morrinhos, que são primeiro, segundo e quinto colocados respectivamente, jogaram 6 jogos, enquanto Mineiros e Itaberaí, que estão ali na terceira e quarta colocação, jogaram apenas 5 jogos. E no grupo C, temos o Cerrado liderando com 7 pontos, empatado com a Aparecida. Os dois que, inclusive, empatam em número de vitórias e também em saldo de gols. Então, temos Cerrado com 7 pontos, Aparecida com 7 pontos. Na terceira colocação, temos o Itumbiara com 5 pontos conquistados. E na quarta colocação, temos o Rio Verdense com 2 pontos conquistados. E vale lembrar que na terceira divisão passam os 2 melhores terceiros colocados. E como a gente pontuou no programa passado, não é por pontuação e sim por média de pontos. Então, assim, para a gente passar uma atualização para o nosso espectador, vamos falar quem está passando. Já os primeiros e segundos colocados, como Rio Verde e Uruaçu no grupo A, Guanabara City e Bela Vista no grupo B, e Cerrado e Aparecida no grupo C, a gente tem passando o Tupi, que está no grupo A, com uma média de 1,5 pontos por partida, e temos também passando o Itumbiara, que está no grupo C, com a média de 1,25 pontos por partidas. Então, assim, o Mineiros, que é o terceiro colocado do grupo B, seria o único terceiro colocado que ficaria de fora, porque tem uma média de 1,2. Então, neste exato momento, se o campeonato acabasse agora, passaria como melhores terceiros colocados o Tupi de Jussara e a equipe do Itumbiara. Só para pontuar, né, muito bem que o Luan trouxe, nessa briga velada entre esses times tradicionais e times novos que a gente tem na terceira divisão, os times mais novos, tirando o Rio Verde ali, os times mais novos levando a melhor, né? Os líderes do grupo B, Guanabara City e Bela Vista, no grupo C, o Aparecido e o Cerrado. O único que tá bem na fita aí é o Rio Verde, que tá ali junto com o Uruaçu, e outras equipes tradicionalíssimas, como o Tupi de Jussara, o América de Morrinhos, o Itumbiara, estão aí até esse momento brigando só pela terceira colocação ali. Esse daí foi um resumo que o Luan fez para a gente da terceira divisão. Então a gente vai encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a sua participação até o momento. Peço para você deixar um like, deixar um comentário, compartilhar para as mais pessoas verem nosso programa também, né? Lembrando que a gente tem uma grade agora de programas no nosso canal. Temos o Toca para Elas, um programa que a Lara Fabian e a Tereza Prado, as duas melhores jornalistas de futebol feminino, estão fazendo aqui com a gente. É um programa muito bom, inclusive para você que está vendo nesta sexta-feira, quando o nosso programa foi lançado. O programa das meninas já foi lançado ontem, na quinta-feira. Para você que está vendo qualquer outro dia, toda quinta-feira está saindo o programa. E quero dizer que até o presidente da Taça das Favelas elogiou o programa, então é um programa muito bem gabaritado. E tem que reconhecer o trabalho das meninas, que faz um trabalho excepcional. Vamos ter também, em breve, a estreia do Linha de 3, o nosso programa de vôlei. Vai começar agora também a temporada de vôlei em Goiás, né? Vamos ter o Campeonato Goiano, logo mais também teremos a Superliga A.
Superliga C, o Vila Nova Feminino jogando. Então, a Renata Kutz e a Vitória Farias vão trazer para a gente todas as informações juntamente comigo no Linha de 3. E temos também atualizações nas nossas redes sociais, então acompanhe lá, @fora de eixo GO, tanto no TikTok quanto no Instagram. E eu quero saber de vocês, quais são as redes sociais de vocês, onde a gente pode te encontrar, o Bolzão. Já que o X, o Twitter, foi de Comes e Bebes, você, por enquanto, só me encontra lá no Instagram, é @jpbolzan. Foi um prazer mais uma vez participar e até a próxima. E você, Lan, onde a gente pode te encontrar? O Igler, diferente do Bolzão, eu acho que momentos difíceis como esse exigem flexibilidade, então já aderi ao Threads. Então, assim, todas as redes sociais, Threads, TikTok, Instagram, Luanga, VX. No Threads, principalmente, você vai ver eu dar alguns pitacos aí do futebol goiano e brasileiro no geral. Eu também estou só no Instagram no momento, o Igor Soares lá. TikTok também, mas nunca posto nada lá. Se alguém quiser acompanhar nada que eu posto, dá para acompanhar também. Então é isso. Peço para vocês deixarem um like mais uma vez, né? Deixar seus comentários e até uma próxima.